com tanta graça. É verdade. Eu estou muito grata ao Senhor, portanto que eu estou assim, sentindo o Senhor, sabe, gente? Amém. Quando você sente a presença poderosa de Deus, É verdade, o Senhor, sabe, falando nos louvores, na palavra. Na hora que eu pisei no templo, eu estava falando assim, Deus, o Senhor é tão maravilhoso. Glória a Deus. O Senhor nos confia a Tua palavra. Amém. O Senhor nos permite falar em Teu nome, Senhor. É verdade. Amados, isso é tão sério, né? Verdade. Como a gente vai deixar falar alguma coisa que a gente falou, falar que foi a gente, mas o Senhor nos permitiu falar das boas novas. Verdade. O Senhor nos capacitou. A gente olha e fala, Deus, mas eu, né? E todas as vezes que a gente vai fazer a obra de Deus, vem aquele aperto no coração, irmãs. Eu não sei se vocês são assim, mas eu sou. Meu coração fica ali, Senhor, quero ficar na sua dispensação, para que o Senhor venha trazer a tua palavra, para que o Senhor venha me edificar. Porque uma coisa eu digo, irmãos, quando o Senhor me dá a oportunidade, eu sei que Ele está renovando em mim aquilo que Ele quer falar. Amém. Ele está reforçando em mim aquilo que Ele deseja falar à sua igreja amada. E hoje, meus amados, nós vamos ouvir aqui da parte do Senhor aquilo que eu venho buscando em secreto. Aleluia. Estão me ouvindo, amados? Amém. Estão me ouvindo? Glória ao teu nome, Jesus. Pronto. Estão me ouvindo agora, né, amados? Eu buscando ao Senhor, né? Porque a gente sabe que nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Verdade. Amém? Amém. E hoje nós tivemos um dia alegre, nós que somos cristãos, aqueles que às vezes dizem que são cristãos, mas não têm um relacionamento com Deus, né? Mas nós, principalmente, que estamos na presença do Senhor. Nós vamos falar desse tema maravilhoso da igreja, colocou para a gente estar falando hoje. E esse tema nos faz refletir, né, do nosso Deus poderoso e maravilhoso. Sim, o nosso Deus do antes. O nosso Deus que prepara tudo antes. Porque, irmãos, não é sobre nós, é sobre Ele. Sim, não é sobre nós, é sobre verdade. Ele. Tudo é dele, por Ele, para Ele. Verdade. Então nós precisamos entender e colocar os nossos ouvidos na dispensação do Senhor. Se nós não fizermos isso, irmãos, nós não vamos ouvir. É verdade. A trombeta vai tocar e nós não vamos ouvir. Verdade. Amém, queridos? Amém. Quando eu estava lendo ali em Êxodo, vendo o Senhor falando, né? Fazendo tudo certinho, programando passo a passo de como tudo tinha que ser. Eu falei, Deus, mas o Senhor continua falando. O Senhor está falando hoje, Deus. Todos os dias na minha vida, eu sei que eu tenho que me renovar em Ti, perseverar, matar a carne. Não é verdade, meus irmãos? Verdade. Então, quando essa parte aqui em Êxodo fala, eu até quero ler novamente o versículo, para a gente tomar aqui a palavra do Senhor, que já foi lida, né? Mas nós vamos falar. E aquele sangue vos será por sinal nas nossas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós. Então, o Senhor, Ele já falava do sangue lá. Verdade. E hoje nós vivemos a graça, e essa graça só existe por causa do sangue. Do sangue, é verdade, Deus. Só por causa do sangue de Jesus. Queridos, nós precisamos fazer reflexão todos os dias. Todos os dias, e entender o que é ser um cristão. Hoje nós estamos comemorando a ressurreição de Cristo. É um momento, a memória, né? Que nós trazemos a nossa memória. Tudo que o Senhor fez por nós. Verdade. Naquela cruz do Calvário. Porque se não tivesse feito, irmãos, nós não teríamos parte com Deus. Amém? É verdade. Não, gente. Não teríamos parte com Deus de poder, de glória, de vitória. Quando nós perecêssemos aqui, acabasse nossa vida, nós não entraríamos na eternidade com esse Deus poderoso. Mas a bondade que nos persegue. Aleluia. A bondade, a misericórdia que se renova a cada manhã. Foi colocada por Deus em nossas vidas como é a cada dia, porque é a cada manhã. O Senhor deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amadas, hoje nós trazemos assim, amada igreja, que nós temos a salvação e a graça, mas muitas das vezes assim, o nosso cérebro entende graça como de graça. E não é, queridos. Nosso cérebro entende às vezes assim, né, de uma forma mais simplificada. Mas a graça é o favor imerecido. Imerecido, é verdade. A graça é aquilo que Deus fez por nós sem merecermos. Mas assim como Ele deu um passo a passo lá atrás, assim como Ele trouxe Moisés, como Ele falou, Ele fala conosco hoje. Aleluia. E enquanto estivermos aqui, Ele vai continuar falando, me busque, mas busque a santidade, viva em santidade.
Abra mão daquilo que você sabe que não me agrada. Queridos, nós sabemos ou não sabemos aquilo que não agrada a Deus? Verdade. E olha, no fundo do particular. Porque tem coisa que você vai olhar para mim e falar, nossa, Deus poderia não desagradar se eu fizesse aquilo. E às vezes estou falando uma coisa simples, tá, gente? Coisa simples, assim, que a gente fala às vezes assim, não é que está na Bíblia, mas a gente sente o Espírito Santo de Deus falar, né? Pra gente não fazer algo. Ou num dia que você levanta e Deus fala para você fazer um jejum, algo diferente. Porque Deus fala no particular com cada um de nós. E nós precisamos ter os nossos ouvidos abertos. Nós precisamos, queridos, entender que esse sacrifício, que esse sangue que tem poder, tem um preço alto. Um preço de cruz. Verdade. Um preço de sangue derramado por mim e por você. Então hoje a minha reflexão para a amada igreja é o que eu estou refletindo desde o dia que eu recebi esse convite para pregar aqui. Que hoje nós vamos renovar a nossa aliança. Amados. Amém, Jesus. Nós estamos acostumados, né? Hoje é Páscoa, Natal, e Jesus fez, e nós? E nós estamos abrindo mão, estamos renunciando àquilo que está nos afastando do Senhor. Sabe, eu tinha pensando assim, o Senhor não se afasta de nós, mas o Senhor se afasta. O Senhor se afastou da multidão. Verdade. O Senhor se afasta do pecado. Verdade. Então o pecado na nossa vida, meus amados, ele é uma consequência terrível. Ele vai acontecer conosco de forma não planejada, né? Porque nós sabemos que somos homens, que temos o caída do homem, o levantar de Deus, a própria Bíblia fala. Mas não é aquele que você sabe, amado, aquele pecadinho de estimação. Aquela vida que muitas das vezes nós estamos levando sabendo, eu preciso parar com isso, eu preciso fazer aquilo, mas agora eu não dou conta não, Senhor, porque Tu sabes, a carne é fraca. Deus tem chamado a atenção do seu povo. Deus tem chamado a atenção do seu povo, porque o Senhor tem falado para a gente vigiar. A palavra de Deus fala, acorda, igreja. Aleluia, glória a Deus. Não é verdade, irmãos? Verdade. Quem é a igreja? Esse templo aqui? Não, a igreja somos nós. Verdade. Igreja sou eu. Ai, Jesus, me acorda, me chacoalha. Porque, amados, nós precisamos. Nós precisamos ser chacoalhados. Nós precisamos entender que é por Ele, dele, tudo. Não é sobre nós. E se nós não vigiarmos, nós vamos entender que é sobre nós. O culto será para nós. Meu Deus, é verdade. Não vai ser para Deus. Nós viemos aqui para receber a palavra que eu preciso ouvir. Hoje é Páscoa. Jesus ressuscitou, graça. Não é nem glória. Ou de graça, não é. Foi um preço alto. Verdade. Ele foi 100% homem, 100% Deus. Ele se desfez da sua glória. Verdade. Ele escolheu, ele decidiu, ele aceitou. E nós, irmãos, aceitamos Jesus, não é verdade? Eu acredito que pode ter um visitante aqui, mas a maioria de nós já aceitamos Jesus. A palavra do Senhor fala que o Senhor não leva em conta, né, a ignorância, o tempo da ignorância. Então, a gente conhece Jesus, né? E aí a gente passa a ser visto de outra forma. Eu e você hoje não somos vistos pelo Senhor com o tempinho da ignorância. Nós já conhecemos ou não conhecemos a palavra de Deus, queridas? Conhecemos sim. Não sabemos que Jesus Verdade. morreu por nós? Verdade. Pelas nossas transgressões? Pelos nossos pecados? Sim, Verdade. Exatamente. E isso nos dá força para quê? Perseverar. Sabendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nessa hora a gente tem que entender o que? O Senhor perdoou os meus pecados, por isso Ele deu sua vida na cruz do Calvário. Foi isso, gente. Não é porque Ele me perdoou os meus pecados que eu posso continuar na minha vida. Não, agora é graça. Existe isso, existe, irmãos? Eu acredito que assim, a gente recebe mais essa palavra do trono de Deus, nos exortando, nos orientando, para que possamos realmente viver na eternidade. Porque a palavra de Deus fala, Deus é santo. E sem santidade ninguém verá a Deus. Aleluia. Eita glória, Jesus. Verdade. E pensa bem, irmãos queridos, se nós não desfizermos de nós mesmos, tem santidade? Se nós não clamarmos ao Senhor e dizer, Senhor, entra na minha história, muda, Senhor, eu estou lutando, estou empurrando a minha carne, mas, Senhor, eu ainda estou com dificuldade, e o Senhor fala, Deus, que o impossível para ti, eu faço a minha parte e me ajuda, Senhor, porque eu quero me livrar disso.
verdade, meu Deus. Eu quero, Jesus. É desse Eu jeito. quero me livrar disso. Não é sobre mim, Senhor, é sobre o Senhor. Eita, Deus grande, É sobre o Senhor, aleluia. Deus. Aqui nessa terra nós somos chamados de quê, amados? Peregrinos. É verdade. Vamos só passar aqui, amados. A nossa vida poderosa, maravilhosa, grandiosa é com o Senhor. Oh, glória, aleluia, Aleluia. Jesus. Obrigada, Deus, porque Tu és bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor nos chama para acordar, que nós não venhamos ser, Deus, como aquelas virginécias que estavam despreparadas. Um coração preparado, querido, é um coração parecido com o coração de Cristo. É verdade. Um coração preparado é um coração que quer realmente aprender aquilo que Deus ensina. É aquele que quer obedecer o Senhor, mas não de aparência. Oh, meus amados, É verdade. Deus tem falado muito comigo, não é por vistas. Não é por vistas, e eu estava achando que é só para acontecer coisas assim, talvez a gente esperando Deus fazer e não viu ainda acontecer. Mas o Senhor tem dito, não é por vistas, mostra, filha. Não é para aquilo que a pessoa te vê ali passando, para aquilo que você está ali. Não, é por aquilo que eu vejo. É por esse coração que eu ando, que eu passeio, que eu Aleluia! conheço, que eu vejo a intenção dele. E que muitas das vezes eu vou ver rebeldia. E a Bíblia fala que rebeldia é a mesma coisa que espírito de feitiçaria. Então, amados, o Senhor chama a sua igreja hoje nesse dia maravilhoso. Aleluia. Que Jesus ressuscitou. A cruz está vazia. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. Aleluia. É verdade. Glória a Deus. O nosso Redentor vive. Aleluia. E nós temos que perseverar. Porque nós ficamos aqui, a igreja do Senhor Jesus, nós estamos esperando Jesus voltar. A trombeta vai tocar. Amados, Jesus volta para quem morreu. É. Oi? Não é verdade, amados? Verdade. Né? É. Então nós precisamos ter essa visão da glória de Deus. E isso, amado, é a amada igreja. Essa palavra é para quem está aqui, e infelizmente para quem não veio também era uma palavra para ele. Porque essa palavra é para todo aquele que se quer ser de Deus e que já aceitou Jesus. Essa palavra é uma palavra de alerta. É verdade. Porque o nosso Deus está às portas. Ele é a porta. E se nós não vigiarmos, nós não vamos passar por ela. Verdade. Mas não vamos mesmo negando, porque eu vim aqui na frente e aceitei o meu Jesus, meu único e suficiente Salvador. Mas eu continuo o velho homem. Verdade. Amados, o velho homem morre todo dia. Ou só eu que tenho que morrer? Oi, fala pra mim, porque eu vou dizer, a gente tem que morrer todos os dias. Queridos, muitas das vezes somos pegados nesse mundo tenebroso. No Egito, pezinho no Egito. E a palavra de Deus fala que não tem como servir dois senhores. Senhores, é Ah, de verdade. agradar um e aborrecer o outro. Que o Senhor fala aos nossos corações nessa noite. Eita, Que o Jesus. Senhor demora aquilo que o Senhor tem falado. Às vezes nós precisamos voltar a nossa face para Ele, tomar uma postura diferente. Que o Senhor trabalhe em nossos corações nessa noite, que nós venhamos ter mansidão, humildade, quebrantamento diante dele. Arrependimento. Porque sem arrependimento ninguém verá Deus. Amados, nós temos que nos arrepender todos os dias. Todos os dias nós temos que acordar, orar, nos colocar diante do Senhor, arrepender e falar: Deus, eu quero, Deus, cada dia mais ser parecido contigo. Deus, eu quero ter a sua identidade. Queridos, muitas das vezes nós falamos que somos cristãos e podemos passar até vergonha se a gente não vigiar, porque se a gente fala que é cristão, mas não se comporta como tal, o que eu quero dizer com isso? Nas suas atitudes, amados. Nas nossas atitudes. As nossas atitudes, elas contam muito. Agora, às vezes a nossa atitude é aqui fora e dentro de casa. Aqui fora é tudo lindo, poderoso, maravilhoso. Igreja maravilhoso. Lá no meu trabalho também, muito educado. Mas em casa. Porque a paz que excede todo o entendimento, querido, ela tem que ser trabalhada muito dentro de casa. É verdade. Às vezes na nossa casa, hoje nós estamos falando de culto de família. Às vezes na nossa casa tem diversidade, tem situações complexas, tem adoecimento, tem dificuldade financeira, né? Tem menino, tem tudo, gente. Tem um tanto de coisa dentro de casa. E se a gente não vigiar, a gente vai colocar o nosso pé no Egito. É verdade. Porque nós não podemos esquecer o que, amados? Que nós temos uma personalidade, que nós temos comportamento.
Eu gosto muito de falar isso à igreja. Gente, nós convertemos, mas nós continuamos sendo corpo, alma e espírito. Porque muitas das vezes o crente, ele acha que ele converteu agora, ninguém fala nada comigo não, porque eu já sou convertido. Mas não, gente. Nosso cérebro aprende todo o tempo. Aprende o que é certo e aprende o que não deveria aprender. Então nós precisamos nos render ao Senhor. Precisamos clamar o sangue de Jesus. Esse sangue antes foi na porta, foi na casa. Agora esse sangue é em nós. E para que esse sangue apareça em nós, nós temos que seguir os passos. É verdade, Deus. Passo de santidade. Verdade. Passo de renúncia. Passo de mudança. Passo de amar a Deus sobre todas as coisas. Verdade. Todas as coisas, amar o Senhor, o alfa e o ômega, seja o primeiro e o último nas nossas vidas. Que nós possamos estar voltados para esse Deus de poder, de glória e de vitória. Amados, esse tema mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo, porque eu sempre tenho no meu coração, assim, o Senhor está às portas. Eu até falo com Deus, Senhor, adoro Jesus. O Senhor sempre fala isso comigo, o Senhor está às portas. Mas é algo muito forte. É para você estar preparado. Verdade. Preparado para não sermos aquelas virgens. Né? Não sermos aquelas que não estavam preparadas. Verdade. Estavam dormindo. Misericórdia de nós. E muitas das vezes, irmão, nós ficamos cansados. Nós ficamos decepcionados. Nós ficamos chateados. Nós ficamos mimizentos, porque nós também somos. Verdade, gente. Jesus. Não é verdade? Misericórdia Casquinha de de nós. ovo, né? Verdade. Qualquer coisinha a gente está assim. É. Mas o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, esse Deus poderoso que fez os céus e a terra, esse Deus que nos amou primeiro, esse Deus que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Deus chama a atenção da sua igreja hoje. Esse Deus quer dizer: filhos, eu dei o meu Filho amado. Aleluia. Com propósito. Para que todos saibam e vejam juntamente que foi para a salvação e vida eterna. Amém, Deus. A vida eterna. Olha, o Senhor apontou. Lá em Êxodo, o Senhor apontou para quê? Para Jesus. Toda a igreja sabe disso. Foi o apontamento do que aconteceria. O perfeito um dia se entregar por nós. Estar ali na cruz do Calvário por nossa causa. Levando nossos pecados e transgressões. Moído. Né? A palavra do Senhor é clara. Isaías 53, ele foi moído por nossa causa. Verdade, Jesus. Amados, muitas das vezes quando a gente ouve, a gente fica escandalizado. Ai meu Deus, olha o que fizeram com Jesus. Amados, se a gente não vigiar o nosso comportamento, pensa bem o que nós estamos fazendo com o nome de Jesus. Verdade. Como eu iniciei aqui falando, né? O nome, a Bíblia fala que um bom nome é melhor que ouro e prata. É. Oi? Nós temos que exalar esse perfume de Cristo. Amém, Jesus. Por onde passarmos com a nossa boca calada. É Que as pessoas olhem para trás e pensam: o que está acontecendo aqui? E veja algo diferente. É verdade. E isso não vai acontecer porque a gente está bem, porque tudo está fluindo na nossa vida, maravilhando, as coisas estão... Não! Está fluindo porque Deus existe, porque a gente deu liberdade para o Espírito Santo. A Bíblia fala, não entristeceis o Espírito Santo, não apagueis o brilho do Espírito Santo. E muitas das vezes, irmãos queridos, nós estamos apagando, entristecendo, murmuração. Né? Porque às vezes, irmãos, olha, às vezes tem pessoas que vêm para a igreja, conseguem vir para o culto. Eu conversei com uma pessoa por esses dias, e ela tem conseguido ir ao culto, mas ela está passando uma luta muito grande. E ela disse: Val, eu não consigo orar, eu não consigo parar para Deus. Eu tenho, assim, estado muito nervosa, muito chateada. Então, quer dizer, amados, às vezes a gente está na igreja, mas a gente não está conseguindo se entregar. É como se fosse um ritual, aquilo que você vem e pá, e volta. Verdade. Mas nós precisamos fazer dessa vinda na igreja, Eita, Jesus, cultuar a Deus. Verdade. Cultuar Glória ao a Senhor. Deus. E se cultuarmos ao Senhor, vai mudar. Mas quando virmos creio pelo assim, meu problema, Deus, pela aleluia. minha dificuldade, quando eu vou embora, ela vai junto comigo. Verdade. Então, amados, quando nós adoramos, a resposta do Senhor vem. Eu creio assim, Jesus. Quando nós adoramos esse Deus de poder, de glória, creio de assim, vitória, Deus soberano. esse Deus Aleluia. vem. Nós precisamos chegar num lugar e pensar assim, ó, se Deus quiser me levar, Ele leva. Se Deus fizer, Ele vai cuidar. Se Deus... gente, não vou mentir para vocês não, vou falar uma coisa para vocês, vou confessar. Eu falo: Deus, se o Senhor tiver que me levar, me leve, Senhor, assim, como um passarinho, Senhor. Não me deixa aqui, porque, Jesus, eu não tenho, assim, muito com quem contar para me cuidar, né? Então, assim,
Eu peço isso ao Senhor, gente. Eu acho que Deus tem que trabalhar isso em mim. E aí, porque o Senhor faz tudo certo. Tudo que Ele permite a gente passar, a gente nunca vai estar sozinho. É verdade. Sabe? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já eu caminho para esse lugar de entender que nós somos verdadeiramente peregrinos aqui nessa terra. E que hora dessas o Senhor vai nos chamar mesmo. É desse jeito. E nós vamos estar no melhor lugar desse mundo, amados. Vamos estar no melhor lugar. Nesse lugar onde o próprio Deus deu o seu Filho para que pudéssemos entrar nele. Aleluia. Gente, isso é muito maravilhoso. Muito maravilhoso. E nós precisamos pensar sobre isso. Verdade. Nós precisamos pensar que nós não sabemos a hora nem quando. E quando fala que é o Senhor voltar a piscar e deixar de olhos, para nós também. Eu conheço uma mulher que lá em Minas Gerais, eu morei em Minas Gerais bastante tempo, né? Tem 10 anos que eu moro aqui agora em Alto de Freitas. Eu sou paulista, mas morei muito tempo em Minas Gerais. Uma senhora se arrumou todinha no Natal, estava indo para a festa de Natal, tropeçou, bateu aqui e morreu. Então, nossa vida, eu guardei isso muito forte, porque você imagina a pessoa toda alegrinha, conversando, contando, arrumou o cabelinho no salão, indo embora para casa e pofe. Então, gente, o Senhor sabe da nossa vida. Ele sabe a hora, Ele sabe o quando. Tudo é só um motivo para a gente passar daqui para cumprir o nosso plano com Deus. Mas nós precisamos, amada igreja, a palavra que o Senhor ministrou no meu coração foi voltada para tudo isso que Ele está falando na minha boca. Amém. O Senhor está falando exatamente isso, porque normalmente na Páscoa a gente fala do sacrifício que Jesus fez e que a gente está na glória. A gente está na glória, mas a gente precisa perseverar. Verdade. A gente tem acesso, mas a gente precisa perseverar. O véu foi rasgado, mas a gente precisa perseverar. Verdade. Precisamos, não adianta. Isso é mentira, enganar a igreja. Verdade, Jesus. A verdade de Cristo Jesus é essa. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. E nós temos que aprender a ser mais como Ele. Precisamos andar nesse caminho que é estreito, não passa dois juntos de jeito nenhum. Deus nos ajuda. Não passa. Esquece disso. Não passa dois de jeito nenhum. É separado, cada um na sua hora. E é isso que o Senhor quer abrir os nossos olhos hoje, irmãos queridos. Aleluia. O Senhor quer abrir os nossos olhos espirituais e derramar sobre nós uma unção nova. Uma unção de adoração. Uma unção de fé. Uma unção de propósito. Uma unção de renúncia. Oh, vem sim, Espírito Santo. É o que o Espírito de Deus quer falar com a igreja essa noite. Aleluia. Que nós venhamos renunciar, amados. Que nós venhamos nos dobrar diante do Altíssimo. Que nós venhamos pedir ao Senhor a cada dia força. Porque a palavra de Deus já fala, quando você está fraco, eu sou forte. Essa força vem dele. A nossa força vem do Senhor. Não espera de nós mesmos, amados. Como eu mesmo disse no início, não é sobre nós. Nada é sobre nós. Não estamos aqui sobre nós. Não estamos reunidos aqui porque é sobre nós. Estamos aqui porque sabemos que temos um Deus verdadeiro, um Deus vivo, que merece ser cultuado. Sim. E que nós precisamos ter acesso a Ele. Verdade. E acesso a esse Deus é intimidade. E intimidade é se abster da carne. Ah, Val, mas eu vou ficar sem carne, irmã Val? Não. Nós vamos ter o corpo, mas o espírito vai prevalecer. Milita a carne, milita o espírito. Nós temos que deixar o espírito prevalecer. Verdade. Prevalecer em nós, irmãos. Sabe, que essa palavra chegue no coração de vocês como bálsamo. Amém. Porque ela chegou para mim como bálsamo. Porque ela chegou em mim primeiro. Glória a Deus. Ela chegou em mim primeiro, irmãos queridos. Chegou em mim primeiro, irmã Valéria. Você vai todos os dias matar a tua carne. Na hora que você se levantar do meu Deus, não, vai matar a carne. As aflições estão aí. É verdade, Deus. Carne, porque eis que sou contigo. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Sim. Quer entrar na glória? Quer a eternidade, irmãos? Vamos nos dobrar diante do Altíssimo. Sim, meu Vamos Deus. nos fazer Glória a de Deus. estimação. Vamos dar um murro na cara do diabo. É verdade, porque o diabo tem achado que vai pegar o povo de Deus e fazer ciranda. Está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Somos filhos de Deus. Somos amados do Pai. Escolhemos. Porque Deus não obriga ninguém. Eis que bato a porta. É verdade. Eis que bato. Aleluia. O Senhor não nos obriga a nada. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos ensinou o caminho. E hoje Ele fala, ensina a criança o caminho que deve andar. E nós temos que perseverar. Precisamos cuidar das nossas crianças. Precisamos cuidar dos nossos adolescentes. Que
Queridos, eu trabalho na área de saúde, eu sou psicóloga. E eu vejo quantas coisas acontecem hoje com criança e com adolescente. Como muitas vezes as casas estão, as crianças dentro de casa, aquela dificuldade. Porque nós sabemos que é isso. Os finais dos tempos, os sinais estão aí. Verdade, Jesus. E nós precisamos, queridos, nos dobrar diante do Senhor e aprender mais dele. E aprender aquilo que a gente vai fazer para que a nossa casa venha ter a paz que excede o entendimento. A paz de Cristo, que é a paz verdadeira. É verdade. Que os nossos filhos possam ver em nós realmente exemplo. Porque o exemplo, ele vai arrastar. Né? Às vezes na igreja, minha mãe é uma bênção, vai uma bênção em casa. Oi? Verdade. Então, amados, nós precisamos nos prostrar diante da beleza dessa santidade de Deus. É verdade, Jesus. E crer que o Todo-Poderoso nos amou primeiro. Verdade. E Ele fala que ele perdoa multidão de pecados. Hoje nós podemos sair daqui glorioso em Cristo, sabendo que o Senhor nos ouviu nosso coração e está nos fortalecendo porque tivemos mais uma vez um entendimento. Que sem Ele nada podemos fazer. Aleluia. E para estarmos com Ele, para estarmos nele, para ouvirmos ele, precisamos andar em santidade. É verdade. A Bíblia fala que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então eu sou muito assim alerta com a palavra do Senhor, quando ele chama a atenção para aquilo que às vezes a gente nem espera, né? Mas o Senhor tem falado, e é o que o Senhor diz à igreja hoje. Levanta-te, igreja. Levanta-te. Aleluia. Levanta-te. Porque eu dei o meu Filho unigênito para todo aquele que nele crê e não pereça e tenha a vida eterna, para aqueles que são valentes, para aqueles que se levantam, para aqueles que se arrependem, para aqueles que obedecem, para aqueles que buscam força no Senhor. Verdade. Não adianta a gente falar, eu vou esperar ficar um pouquinho mais forte. Vai não, gente, ninguém vai. Nem eu, nem vocês, nem ninguém. Mas o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O nosso Deus nos capacita. Às vezes a gente acha que Deus vai capacitar só para a gente vir aqui pregar, né? Eita, gente. Ele capacita mesmo, viu, gente? De mim mesma, eu não estaria aqui. Tá bom? Então, o que acontece? Mas o Senhor também nos capacita, quando queremos, para sair daquilo que Ele não agrada. Verdade. Se prostra diante de Deus todo dia e fala com Deus, eu não quero mais isso. Faz prova com Deus. Verdade. Deus, eu não aceito esse comportamento que eu tenho. Verdade. Eu não aceito, eu tenho nojo. Nojo, Senhor. Você vai ver. Se você, daqui a pouco, você vai cada dia ter mais nojo daquilo. E quanto mais nojo você tiver, Jesus. menos você se comportar. Eu vou até falar agora no contexto, nosso contexto, humanamente falando. Porque quanto menos fazemos uma coisa, o nosso cérebro acostuma e ele vai esvaecendo o comportamento. Então ele não comporta mais daquele jeito. Olha que coisa maravilhosa. Né? Deus não fez o nosso cérebro para viver coisas que Ele não aprova. Eita, Jesus. Gente do céu. Isso é maravilhoso demais. Deus não fez o nosso cérebro para viver coisas que Ele não aprova. O nosso Deus é perfeito. É sim. O nosso Deus é maravilhoso. Glória a Deus. O nosso Deus é rico em misericórdia. Nós vamos viver o melhor no céu. Nós vamos viver o melhor com o Senhor e nesta terra. Verdade. Porque nós não vamos depender de coisas acontecendo para sermos felizes. Eita, alegres, Jesus, é verdade. saltitando no Senhor. Verdade. Nós vamos ser alegres, coração cheio de alegria. Aleluia. Eu tô doida, gente. Eu tô meio doida, porque não tô com esse problema aqui. Mas você tem certeza É que verdade. o Todo-Poderoso é contigo. É verdade. Que Ele não te deixa envergonhar. Aleluia. Que Ele se levanta a seu favor. Que envergonhados e confundidos ficarão todos que pelejam contra ti. Oh, Deus poderoso, maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Deus de poder, de glória, de vitória. Amém. Deus maravilhoso, nossa igreja se prostra aos seus pés, Senhor. Sim, Jesus. Nós nos derramamos diante de Ti nessa noite. Jesus. Tomamos essa palavra para o nosso coração, Deus. Tomamos, sim. Guardamos ela no coração para não pecar contra Ti. Aleluia. E que o Senhor venha nos renovar a cada dia. E que possamos testemunhar os feitos do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, Deus, nós precisamos nos alegrar no Senhor. E não em coisas externas. Não somos dependentes de coisas externas. Dependência, irmão, não é só dependência química de droga. Tem pessoas com dependência emocional, dependência de acontecer isso, acontecer aquilo. Emocional, que eu falo, é aquela pessoa que, se não tiver todo mundo em volta dela, ela se sente muito sozinha. É verdade. Chega um momento, amados, que pode estar adoecido. Mas às vezes é o próprio comportamento da pessoa, não é nem o adoecimento, mas o jeito da pessoa. Verdade. E o nosso Deus pode todas as coisas. Eu creio assim. Que nessa noite, meus amados,
O Senhor vem renovar as nossas forças. Amém. O Senhor vem nos dar direção. Amém. O Senhor vem trazer em nós, que venhamos ser um vinho novo. Aleluia. Essa semana, sabe, nos deleitar no Senhor e entender que nós nascemos para servir, para adorar, para glorificar, porque lá no céu, amados, nós vamos ficar santo, santo. É sim, aleluia. Santo, santo, Eu santo, creio assim. santo. Nós vamos estar lá assim. Agora o nosso coração aqui precisa estar desse jeito. Não é o tempo que a gente às vezes passa no quarto orando e sai do quarto. Não, é um coração com fogo de Deus. Aleluia. Um fogo. Sabe aquele coração que é fogo? Verdade, puro? Jesus. Sabe, um fogo. Porque às vezes até no momento que você está com uma dificuldade de realizar alguma coisa, você está conversando com Jesus, né? E está descansando nele para você se renovar e fazer. Esse é o desejo do coração de Deus para a minha vida, para a sua vida. Que nós venhamos confiar nesse Deus maravilhoso. Que todos os dias que nos levantarmos para cultuar esse Deus, que venha para a igreja, pense, estou indo cultuar. Cultuar e adorar. Cultuar e adorar, porque a palavra de Deus fala. Quando a palavra de Deus fala para buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, é buscar o Senhor. É adorar o Senhor, gente. É se dobrar diante dele. Muitas vezes, você pode estar fazendo várias coisas para o Senhor, né, trabalhando para o Senhor, mas não está buscando o reino de Deus. É verdade. Não está, porque não está nele. Está nervoso, está preocupado, às vezes está trabalhando até para esquecer as coisas. Misericórdia de nós. Chega em casa, é como se nunca tivesse feito nada para o Senhor. Às vezes nem foi o Senhor que chamou para aquilo também, né? Eu gosto muito de falar com o Senhor, Senhor, muito obrigada, né? Quando eu recebi o convite da Jaque, eu falei, obrigada, Jesus, porque eu creio que isso é do coração do Senhor. Amém. Isso é do coração do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui eu vou. Aleluia. Porque é tão bom quando a gente faz algo para o Senhor. Sim, glória a Deus. Não é porque às vezes eu sou mimimi e quero alguma coisa? Verdade. Né? Se a gente quer alguma coisa, irmãos, vamos fazer no mundo secular. No mais, deixa Deus trabalhar. É verdade. De Deus vai fazer para nossa vida. Verdade. Que aí Deus recebe. Verdade. Amém. Eu estou muito grata a Deus por compartilhar essa palavra. Acho que já passou do horário. Viu? Eu agradeço ao Senhor a oportunidade, agradeço a amada igreja, profetizo toda sorte de bênção. Amém. Que nós possamos a cada dia mais caminhar para o alvo, que é Jesus Cristo. E um dia, irmãos amados, nós vamos nos encontrar na glória. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Amém, Amém. Jesus. Glória a Deus.